Do cadastro de categorias, só está nos faltando agora a opção, a operação para exclusão de uma categoria. Ou seja, quando o usuário vier aqui e clicar na lata de lixo em uma determinada linha da lista de categorias, nós vamos enviar uma requisição lá para o nosso index.js para a realização desta tarefa de exclusão da categoria. É o que nós vamos ver na aula de hoje, como elaborar esta rotina. Então, para isso, a primeira coisa que nós vamos fazer é aqui na lista de categorias, no categorias.js, acrescentar uma nova linha na nossa tabela. Então, além da linha da operação de edição do registro, nós vamos ter uma outra âncora aqui, também um href, que vai ser o seguinte, vai ser um link para a operação de exclusão. Então, quando o usuário clicar nesse link, nós vamos enviar uma requisição para categorias barra excluir, barra, da mesma forma, vamos passar aqui o ID da linha aqui, da categoria selecionada pelo usuário. Então, categoria.id. Certo? Temos as aspas aqui. Tá? Da mesma forma, nós temos aqui uma classe para estilizar este elemento, para ficar o ícone ali da latinha de lixo, que é o FAS, FA, o trash. Assim como nós temos FA edit, nós temos FA trash para a latinha de lixo. E da mesma forma, fazer aquela latinha de lixo ficar preta ali, da mesma forma, na mesma aparência daquele ícone que nós vimos lá. Então vamos estilizar aqui usando CSS local aqui para esse componente, usando o color black, tá? Depois nós vamos fazer da mesma forma, usar aqui o ata toggle, o ata toggle tooltip para a gente apresentar aquela dica ali para o usuário, aquela informação do que ele tem que fazer quando ele chegar ali quando ele chegar e clicar nesse botão, nesse ícone. Então, quando ele chegar ali vai ser o que? É excluir categoria, certo? Bom, eu acho que por hora é isso, Só vou fechar aqui então a tag e vamos fechar a âncora aqui barra A, tá? E fechamos aqui a coluna da tabela, certo? Bom, após a inserção dessa nova coluna aqui na nossa tabela, agora nós temos que inserir esta ação, o tratamento dessa requisição barra categorias barra excluir, passando o ID da linha selecionada lá no nosso servidor, no arquivo do nosso servidor, no index.js. Então vamos voltar lá no index.js e aqui no final vamos fazer o tratamento dessa requisição, que também é um get, visto que é um link, é a requisição barra categorias, quando chegar essa requisição barra categorias barra excluir barra dois pontos o ID, tá? Nós vamos disparar então uma função que recebe objeto de requisição, objeto de resposta, e aí essa funçãozinha vai fazer o seguinte para a gente, tá? Bom, nós temos que pegar aqui da requisição, tá? O parâmetro de requisição que vem na própria URL, que vem na própria string aqui, na própria URL de requisição, que é o ID, da mesma forma que nós fizemos anteriormente para o editar, que é o rec.parameters.id. Então pegamos o ID que vem na requisição como parâmetro aqui na URL, tá? E jogamos com uma variável chamada ID que nós declaramos aqui no interior da nossa funçãozinha. E agora nós vamos lá do modelo de dados de categorias, nós vamos invocar uma funçãozinha para excluir esse registro lá da tabela,
que é a funçãozinha destroy. Tá? O destroy faz a mesma função lá do delete, lá do SQL. Então, quando a gente quer excluir um determinado registro de uma tabela no SQL, a gente coloca, né, delete from o nome da tabela, neste caso aqui, delete from categorias, where id igual, né, o código da chave primária do registro que a gente quer excluir. Então a gente passa esse parâmetro aqui na forma de chaves e valores, da mesma forma. Tá? Então aqui a gente passa a cláusula where, dois pontos, né? Where id, dois pontos, o valor do id que nós estamos passando como parâmetro aqui, ok? Depois de executar essa função destroy, então, quando terminado, nós vamos disparar uma função que vai renderizar para o usuário a página de resposta, certo? Então, para renderizar a página de resposta, na verdade, o que ele vai fazer? Ele vai continuar naquela página da lista. Então, nós não temos uma página específica para exclusão, né? Essa ação de exclusão é feita ali na própria listagem das categorias. Quando o usuário clicar na lata de lixo, ele exclui e volta para aquela mesma lista, né? Então, a gente redireciona, vamos usar de novo aquela funçãozinha redirect, né? Para fazer uma nova chamada para o nosso servidor. Então, essa redirect, na verdade, ela faz uma nova chamada para o nosso aplicativo aqui, para o nosso servidor, chamando, né, fazendo a requisição categorias. Né? Então, como nós vimos ali, né, quando chegar essa requisição categorias, esse nosso servidor, o index.js, né, vai fazer o quê? Vai realizar esta operação aqui, né? Quando chega essa requisição categorias, ou seja, remonta a lista, né, fazendo um find all, remontando a lista de categorias, repassa a lista de categorias para a página de categorias, que mostra a listagem, e renderiza para o usuário. Então a ação da exclusão é só isso, tá? É só excluir o registro e remontar a página de listagem para o usuário. Já vou salvar aqui, Ctrl S, e agora a gente vai então testar. Bom, então vamos testar a nossa aplicação. Antes disso eu vou salvar todos os arquivos aqui, né? Tem um ainda que não foi salvo. Salvar todos, ok. E aí eu vou vir aqui no terminal, Node Index, vou abrir então o navegador e vou acessar o servidor. Localhost 3000, acessei a página de entrada da nossa aplicação e vamos em categorias. Veja que já apareceu para nós aqui, né, a latinha de lixo para a gente excluir um determinado registro da nossa tabela. Tá? Então aqui vou excluir o colegas de trabalho. Eu venho aqui na latinha de lixo e clico para excluir. Vejam só, quando eu clicar para excluir, vai lá e já exclui o registro da nossa tabela, certo? Bom, uma dica. Seria interessante, antes de realizar essa operação de exclusão de um registro, nós fazermos uma verificação com o usuário, porque de repente ele pode acidentalmente aqui clicar, passando com o mouse aqui, clicar nessa latinha de lixo, e não era a operação que ele queria fazer. Tá? Então nós vamos colocar uma janelinha de confirmação aqui, né, para que o usuário confirme realmente a operação antes de realizar, certo? Então eu vou parar aqui a aplicação e vamos fazer isso lá no nosso categorias.js, quando ele mostra a listagem. Tá? Como é que eu vou fazer essa operação? Então aqui, antes dele executar essa requisição no href /categorias /excluir, antes dele enviar essa requisição, quando o usuário clicar aqui na latinha de lixo, nós vamos fazer uma confirmação usando o evento onClick desse link. Tá? Então nós temos esse evento onClick aqui que a gente pode tratar via JavaScript. Tá? Então eu vou fazer o seguinte aqui, eu vou mostrar para o usuário, usando a funçãozinha confirme, uma telinha, né, de uma caixa de diálogo para ele fazer a confirmação ou não da operação. Então eu vou fazer uma pergunta para ele nessa caixa de diálogo. Está desconfigurado meu teclado aqui, para eu pegar aqui o
interrogação. Ok, agora sim. Então eu vou apresentar para o usuário essa caixa de diálogo, perguntando se ele quer realmente fazer a exclusão, então confirma a exclusão. E essa janelinha vai aparecer lá um OK ou um cancelar, né? Se ele clicar um OK, quer dizer que ele confirma, senão se ele clicar no cancelar, quer dizer que ele não quer fazer a exclusão. Então isso aqui, esse confirme, ele vai retornar verdadeiro ou falso, conforme o botão que ele selecionar. Então eu vou usar aqui, né, o return, a instrução return, aqui do JavaScript, que vai nos retornar aqui para essa âncora verdadeiro ou falso, conforme a seleção do usuário nessa caixa de diálogo. Se ele retornar verdadeiro, essa requisição vai ser encaminhada. Caso contrário, a requisição não é encaminhada e o usuário continua aqui nesta página, ou seja, nada vai ser feito. Tá? Vou só salvar aqui então, Ctrl S, e vamos testar essa nova funcionalidade da nossa aplicação. Download Index. Vamos abrir aqui o nosso navegador e vamos carregar o nosso servidor, localhost 3000. Tá lá a nossa aplicação, eu vou aqui em categorias, né? Eu só tenho amigos de infância, vou incluir um novo aqui só para a gente fazer uns testes. Então vamos em nova categoria, vamos adicionar aqui os parênteses, salvar, salvo com sucesso, né? Categoria incluída, voltamos lá na lista de categorias, agora nós temos ali os parênteses. Digamos agora que eu quero excluir esse parênteses. Aliás, eu não quero excluir esse parênteses, mas eu vim aqui, estava mexendo na minha página, passei por aqui e cliquei sem querer. Tá? Agora aparece para a gente, então, uma caixa de diálogo para a confirmação da exclusão. Se eu clicar em cancelar, a gente vai ver que realmente não foi excluído os parênteses. Se eu for ali, né, novamente na listagem, não, continuam lá os nossos parênteses. Agora, se o usuário vier aqui, né, na ata de lixo, e realmente confirmar a exclusão, aí sim, perdemos lá os nossos parênteses, certo? Então essa opção é interessante, né, para a gente ter um feedback do usuário se realmente ele quer realizar essa operação ou não, certo? Então finalizamos aqui, né, todas as operações, nesta videoaula finalizamos todas as operações sobre a tabela de categorias, né? Então agora a gente tem todas as opções, né? Inclusão de uma nova categoria, posso vir aqui, né, incluir uma nova categoria, vamos salvar mais umas aqui. Tá? Então, se eu for lá em categorias, eu tenho essas 3 categorias. Eu posso alterar, né, essa categoria, por exemplo, colegas. Eu posso editar ela aqui. Então, colegas, fica colegas de trabalho, não mais somente colegas. Se eu clicar em atualizar, ele volta para lá. Né? E agora eu tenho colegas de trabalho. E eu tenho também a opção aqui para excluir uma determinada categoria, que eu posso confirmar ou não essa exclusão. Certo? Que nós acabamos de ver nessa aula. Então, agora nas próximas aulas a gente vai dar sequência à construção da nossa aplicação, trabalhando no cadastro dos contatos, ok?